Fala aí, turma! Bora falar de franquia? Vamos falar de negócio? Vamos entender aqui agora qual que é a diferença dos negócios do Absoluto Zero para a franquia. Isso eu sei que é uma dúvida que para na cabeça de muita gente que pretende investir, seja no seu negócio próprio ou ele fica o tempo inteiro parado ali analisando, e aí, o que eu faço agora? Qual que é a diferença? Por que eu estou pagando uma taxa de franquia? Por que eu devo pagar de franquia? Por que não investir esse negócio, esse dinheiro? Por que não investir esse dinheiro já agora aqui no meu próprio negócio? Por que eu vou ter que pagar alguma coisa para alguém, uma taxa de franquia? Eu sei que essa é uma dúvida que parei na cabeça de muitas pessoas que vão começar a investir, e isso eu quero falar aqui, tanto para você que está pensando em investir numa franquia, mas para você também franqueador. Por quê? Porque você, franqueador, você tem que pensar com a cabeça de quem está adquirindo a franquia. Você não tem que pensar com a sua cabeça. E aí, a partir do momento que você pensa com a cabeça de quem está comprando uma franquia, você vai levar a informação certa para ela. E quem quer comprar uma franquia também vai entender da maneira certa. Porque onde que há uma confusão muito grande aí no meio do franchising? É que muitos franqueadores, eles não sabem explicar exatamente o que é a franquia deles ou o porquê que é muito mais garantido você comprar uma franquia do que você iniciar seu negócio do zero. Então, muitos franqueadores no mercado ele não conseguem explicar isso. Como ele não consegue explicar isso, ele pega a dúvida na cabeça ali daquele possível candidato, lead, enfim, chame como quiser. Ele pega aquela dúvida e ele aumenta aquela dúvida. E aí, a partir do momento que ele aumenta a dúvida, ele acaba afastando aquele possível candidato. E quando eu estou falando isso aqui, eu falo para você também, um possível comprador, seja de qualquer franquia, faz sentido ou não faz para você isso? Se o franqueador não sabe explicar exatamente para você o porquê ele deve ele deve comprar o negócio dele, você também não vai ficar assim? E aí a gente vê uma diferença muito grande. Quando você vê franqueadoras grandes, você vê uma Cacau Show, uma McDonald's da vida, elas muitas vezes nem precisam explicar tanto. Mas é por quê? Porque elas já atingiram um determinado patamar que elas não precisam mais explicar para aqueles futuros compradores que ter aquela franquia dele dá mais garantias de sucesso do que ele começar o negócio do zero. Então é sobre isso que eu quero falar com você, só que para você entender melhor esse tema aqui, para você entender a diferença do negócio do zero para o negócio de franquia, a gente tem que fazer um paralelo aqui, né? Então eu estou aqui com a minha anotação, porque eu falo sempre que eu estou falando, eu estou anotando, porque isso reforça, isso te faz entender e compreender melhor. Então vamos lá. Quando eu pego aqui, ó, deixa eu pegar aqui a anotação. Quando eu pego aqui, eu vou fazer uma linha aqui no meio. E eu vou colocar de um lado negócio do zero, ok? E eu vou colocar do outro lado franquia. E eu vou começar com um primeiro dado aqui para você. Os dados apurados pelo Sebrae, eles trouxeram o seguinte número para a gente. Eles falaram que 80% dos negócios iniciados do zero, eles fecham, quebram, falem nos primeiros 2 anos de vida. Se você quer ter a informação correta, digita no Google aí, você vai encontrar essa informação. O Sebrae diz isso. Enquanto nas franquias, tá, eu ainda vou jogar um percentual aqui um pouco mais alto, porque na ABF, salvo engano, a ABF está falando de 12%, mas eu vou jogar um dado um pouquinho mais alto. Enquanto nas franquias, 15% fecham nos primeiros 2 anos. E aí você olha um dado e outro, você fala assim, mas por quê? E é a partir daqui que eu quero que você entenda exatamente a diferença do seu negócio iniciado do zero para o negócio de franquia. É a partir desse dado aqui que eu quero. Então vamos lá. Quando a pessoa vai começar um negócio do zero dela, vamos pegar a pessoa do zero. Pensa comigo. O que é a primeira coisa que ela tem que pensar? A primeira coisa que ela pensa é qual nome eu vou dar para o negócio? E aí ela pensa nesse nome e, ao mesmo tempo, ela tem que criar uma identidade visual para esse nome. Para isso, o nome, ela pode, às vezes, até pensar sozinha no nome. Mas a identidade visual, ela já tem que pagar, correto? Quanto que custa para fazer uma identidade visual hoje aí na sua região?
Então pensa só, a pessoa já tem que pensar no nome e identidade visual. Beleza, ela pensou nessas duas coisas, aí ela parte para a segunda questão. Eu tenho que achar o ponto comercial. Só que aqui é onde começa o maior problema. Quando ela fala eu vou achar o ponto comercial, ela ainda não sabe exatamente quem é algo chamado no negócio dela público-alvo. Ela não sabe. E vamos pensar que ela vai montar uma cafeteria. Logo ela pensa, cafeteria é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode tomar um cafezinho. Tá, também acredito. Qualquer pessoa, mas será mesmo que é qualquer pessoa que vai te fazer gerar um volume, um ticket médio dentro daquele negócio para pagar a conta do negócio? Não sei. Nós vamos chegar a entender isso mais lá na frente. E aí ela vai buscar o ponto comercial, mas ela não sabe público, então ela vai o ponto comercial. Qual que é a análise dela para o ponto comercial? Ela vai por preço. Então ela vai olhar logo valor. Ela já chega e vai olhar o preço. Ela quer o mais baixo possível. Só que, gente, existem pontos comerciais de R$1.000 que são caríssimos, existem pontos comerciais de R$30.000 que são baratos. Porque tudo depende do que ele vai gerar de resultado para o seu negócio. Só para vocês terem uma ideia, um ponto comercial ele representa pelo menos 50% do sucesso do negócio. Se você acertar tudo no ponto comercial, você acertou o ponto comercial, você deu um tiro lá e pum, deu tudo certo, é esse o ponto, você já tem 50% de chance de sucesso. Os outros 50% nós vamos falar lá na frente qual é. Só que se você errar o ponto comercial, aí é que vem o problema. Você tem simplesmente 100% de chance de fracasso. O ponto comercial errado não tem como corrigir o negócio. Ponto errado não se corrige. Se corrige, né? Como? Trocando de lugar. Só que aí você vai ter que gastar tudo de novo. Então, esse é o terceiro fator que você vai atrás e é onde você está correndo um dos maiores riscos. Mas vamos lá, você achou o ponto comercial, depois você precisa fazer o projeto arquitetônico. Você precisa ir para a arquitetura do negócio. Só que logo você pensa assim, não, arquitetura? Minha prima é arquiteta. Fulano é desenhista. Não, fulano é engenheiro. Ele faz. Você acha que só porque o cara é engenheiro, o cara consegue desenhar uma loja para você. Mas não. A arquitetura de um negócio, ele é completamente diferente da arquitetura de uma casa, de uma indústria, de tudo isso. Tem os arquitetos especializados nisso. Só que mais do que isso, o arquiteto, para ele fazer o projeto para você, ele precisa entender exatamente o público-alvo, desejo de consumo, experiência, tudo isso. Só que ele não sabe, porque você também não sabe. E aí, o que você vai fazer? Você vai na cabeça do arquiteto. E aí você acaba gastando muito dinheiro, porque o arquiteto ele gasta muito. Se ele não sabe para onde ele quer seguir, ele vai da cabeça dele e ele vai querer colocar ali tudo do gosto dele, do jeito dele. E isso pode ficar extremamente caro ali na arquitetura e não ser onde vai gerar aquela experiência para aquele público-alvo. Beleza. Depois disso, passou pela arquitetura, você vem pensar, quem é meu fornecedor? Quem serão meus fornecedores? Quem que eu vou comprar todos os meses meus produtos? Quem que vai ser essa pessoa? Quem vai ser o fornecedor homologado? Quem vai ser o cara que vai te entregar com garantia, vai te entregar com qualidade? Você vai atrás dos que estão mais próximos com você. Só que você tem um fator importante aqui. Você ainda não sabe o que o seu público-alvo, que a gente deixou mais embaixo, ele deseja consumir. Como você ainda não sabe o que seu público-alvo deseja consumir, você compra de qualquer pessoa. E aí você começa a colocar produtos que não estão atrelados com o seu público-alvo. E isso aqui a gente chama a etapa do teste. Que como você ainda não sabe o que seu público-alvo, você começa a colocar várias coisas. E aí toda hora o seu cliente, chega um cliente diferente e pede uma coisa, você coloca mais uma coisa. Então você está lá na cafeteria, não, mas eu fiz uma cafeteria de experiência e tal, chega um cliente pede pão na chapa. Aí você vai lá e compra uma chapa e faz pão na chapa para ele. Só que o custo da chapa, da exaustão, do investimento, você nem faz conta de quantos pão na chapa você precisa vender, quanto de público-alvo você precisa para vender pão na chapa. E você não sabe o tamanho da margem que você pode cobrar
num pão na chapa, porque você tem que ter produto no seu negócio que gera valor. Porque não adianta um pão na chapa, você pode fazer o melhor pão na chapa do mundo, você não consegue gerar valor. Se você não consegue gerar valor, você tem margem pequena. Se você tem margem pequena, você precisa de volume de pessoas. Aí você não sabe quem é seu público-alvo, você não está no lugar certo e aí vira uma bagunça. E aí depois disso, como você ainda não sabe qual é o fornecedor, qual é o produto ideal, beleza? E aí a gente chega nessa parte do público-alvo, você não sabe qual que é o público-alvo, você começa a se embananar, colocar um monte de coisa. Aí você entra no próximo problema. O próximo problema chama-se funcionário. E eu tô colocando o funcionário, ele problemático. O funcionário não tem problema nenhum. Eu tô colocando você como um problema com o colaborador. Você não sabe qual é o colaborador ideal, você não sabe como treinar o seu colaborador para atender aquele público-alvo que você nem sabe qual que é. E aí, aqui começa a verdadeira bagunça. Porque você coloca produto que não vende vence, joga fora, você toma prejuízo, você não tem mais dinheiro para recomprar, depois você não tem dinheiro mais para pagar colaborador, aí você começa a ficar sem funcionário, você começa a ficar sozinho, o negócio começa a perder o movimento, aí você vai achar culpado. Aí você vai começar a procurar culpados porque o seu negócio deu errado. Então isso aqui, gente, eu estou falando só do início do negócio. Eu nem entrei na parte que você tem que fazer a gestão do negócio, que você tem que saber vender, que você tem que saber operar o negócio, você tem que saber fazer a parte financeira, que você tem que saber lidar com funcionário, ter liderança. Eu não falei ainda nada disso. Porque nem deu tempo de chegar nisso. Aqui o negócio morreu. Quando você pula para as franquias, beleza? Você pulou para as franquias. Então, lembra do paralelo? Tudo isso aqui você recebe, pronto. Nas franquias, o franqueador, todo esse teste, tudo isso para saber quem é o público-alvo, quem que mais consome, a hora que mais consome, qual que é a arquitetura ideal, qual que é a comunicação visual, qual que é o produto, qual que é o colaborador, como treina o colaborador e o constante desenvolvimento, porque tem essa parte aqui. Se isso aqui tudo der certo, você ainda tem algo chamado constante desenvolvimento. Você ainda tem isso. Se você passou por todas essas etapas, você ainda chega aqui. Você tem que desenvolver o tempo inteiro. E aí, como é que você vai desenvolver? Quando você chega na franquia, tudo isso aqui está pronto. Comunicação visual, constante desenvolvimento, produto, o tempo inteiro. Então, qual que é a diferença dos negócios do Absoluto Zero para a franquia? É simplesmente esse. Tudo isso que eu trouxe para você aqui vem pronto. Só que aí vem a segunda etapa, que é a gestão que você deve ter no negócio. O famoso trabalho. Essa parte aqui, ela não muda. Essa parte aqui, ela é igual para um e para outro. O que você não pode confundir é que o franqueador, ele tem toda a direção certa, ele tem todo o caminho para você trilhar, ele sabe qual é a velocidade, ele sabe o que você tem que fazer, ele sabe tudo que você precisa preparar, como fazer. Isso aqui ele sabe tudo e te entrega pronto. Só que a execução disso é sua. Aí a gente não pode confundir. E aí vão lá e me perguntam, então Eduardo, tem 15% de fechamento. Tá, dentro desses 15% de fechamento, a gente sim tem aqui alguns motivos. Eu vou trazer dois principais aqui. O principal motivo, um deles, não é o principal, mas um dos motivos é, realmente, não existem franqueadoras tão boas no mercado. Não existem franqueadoras que estão com isso aqui tão bem preparado para você. E aí é sua etapa de validação, de olhar se realmente a sua franqueadora tem isso aqui pronto. Tá? Isso aqui você tem que olhar. É você na análise. Então já estou ensinando para você que é tanto franqueador quanto um possível franqueado, isso aqui, analisa, vê se isso aqui está tudo prontinho na sua franqueadora. Se isso aqui estiver tudo prontinho na sua franqueadora, com certeza você já acertou na franqueadora. Então a franqueadora que não tem isso é um motivo de fechamento. Agora, qual que é o segundo fator? O segundo fator, aí ele tem a relação direta com o franqueado, que é o quê? É o trabalho. É o franqueado que não segue padrão, que não se dedica, franqueados que passam por problemas familiares, separação,
problema de doença, enfim, aí tem outros fatores também que levam ao fechamento. Mas qual que é o segundo principal fator? É o trabalho do franqueado. É o franqueado que compra a franquia achando que não precisa mais trabalhar. Mas o que eu quero deixar claro aqui para a gente finalizar, para vocês entenderem que a grande diferença do negócio do zero para a franquia é que toda a etapa de preparação, de caminho, de padronização, de entender o negócio, de colocar o negócio onde ele precisa, de entender o público-alvo, de entender o produto, de entender como treina o colaborador, isso tudo você adquire na franquia. Você tem que adquirir na franquia. Já a segunda parte, que é o trabalho, a gestão, essa parte cabe a você. E eu vou deixar aqui, em breve eu vou soltar um outro conteúdo, onde eu vou falar da diferença do franqueado de sucesso para o franqueado de fracasso. Eu não gosto de falar essa palavra, mas é a grande verdade. E eu tenho essa análise extremamente criteriosa aqui, o que faz um franqueado ter o sucesso e ele ficar dentro dos 85% de sucesso da franqueadora, e o que tem os franqueados que ficam nos 15% de fechamento da franqueadora. Eu vou trazer isso nos mínimos detalhes, mas no próximo conteúdo para vocês. Hoje aqui eu quero trazer a compreensão clara e absoluta para vocês aqui. Qual que é a diferença de um negócio do zero para um negócio de franquia e quais são as etapas que você vai eliminar estando numa franquia. Você elimina tudo isso aqui que eu falei do negócio do zero e você recebe o negócio pronto. Você precisa colocar ele para funcionar e a partir daí executar o negócio. Essa é a grande diferença. Em breve a gente se encontra. E o seguinte, para esse vídeo aqui, se você gostou, se você tem um amigo aí que quer se tornar franqueado, se você tem um franqueador também que você quer mandar esse vídeo, curte, compartilha aí, porque se a gente compartilha um conteúdo desse que eu tenho certeza que faz muita diferença na vida das pessoas, vai fazer as pessoas acertarem mais nos seus negócios, eu tenho certeza que você vai fazer a diferença na vida de alguém se você enviar esse vídeo. Deus abençoe o seu dia, muito obrigado, tamo junto, valeu!